Vamos abrir a Bíblia então, irmãos, no livro do Apocalipse. No livro Carta, nós temos já visto que o livro é tanto uma profecia apocalíptica quanto também uma carta. Então veja aí, eu farei a leitura então, veja o que diz então a partir do versículo 9 até o final do capítulo 1. Diz assim então o texto sagrado: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: O que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Irmãos, nós entramos agora, meus irmãos, na visão do Jesus glorificado. Eu estava estudando essa parte de Apocalipse, esse trecho, e dos estudiosos que falam e estudam o livro de Apocalipse, quando vai introduzir essa parte que nós lemos, ela faz a seguinte pergunta, diz assim: você já teve uma primeira impressão a respeito de alguém, e mais tarde você viu o outro lado dessa pessoa, que te levou a perceber que você havia deixado escapar várias características, várias coisas importantes sobre aquela pessoa que inicialmente você não considerou? Já aconteceu isso com você? De conhecer alguém e não ter prestado atenção nessa pessoa, mas depois você a conheceu melhor e percebeu que naquele primeiro momento passado, você tinha deixado escapar várias coisas que são importantes sobre essa pessoa e que você conhece agora. Bom, é assim que Jesus é apresentado em Apocalipse, no capítulo 1. Irmãos, Apocalipse nos mostra mais sobre Jesus do que parece, e talvez muito mais do que já vimos. Você conhece Jesus pelos evangelhos, certo? Os evangelhos contam a história do Jesus encarnado, do Deus Filho que se encarnou, se tornou homem, que viveu, morreu e ressuscitou para a nossa salvação. Só que a visão que nós temos de Apocalipse é uma visão que complementa a pessoa de Jesus e uma visão adicional à visão que nós não temos no Evangelho. Nós temos talvez um relance da visão do Jesus de Apocalipse no Monte da Transfiguração. Lembra-se? Quando Jesus mostra a sua glória diante dos seus discípulos lá no Monte da Transfiguração? Ali um relance.
Mas não é a maior parte do Jesus que nós vemos no Evangelho. Embora, obviamente, claro, o Jesus que nós vemos no Evangelho é Jesus real, verdadeiro. Mas aqui em Apocalipse nós vemos o Jesus glorificado. O Jesus ressurreto e exaltado. Ok? Então, aqui nós conhecemos mais de Jesus do que pode ter nos escapado numa primeira olhada. Nós vemos Jesus em toda a sua glória em Apocalipse. E aqui é maravilhoso olhar para esse capítulo 1, nessa parte final, e ver esse Jesus exaltado e glorioso. É o que nós faremos aqui hoje. Nós vamos olhar Jesus, ele se revelando a nós, como de fato ele é agora, nesse instante. Glorificado, todo-poderoso, Rei dos reis e Senhor dos senhores, que possui toda a autoridade no céu, na terra e também no inferno. Então esse Jesus é o Jesus que agora está exaltado. E ele vai se revelar para mim e para você por meio do texto sagrado. Mas vamos ver como começa esse texto. Começa com João, olha aí. Ele diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Irmãos, este João aqui, como nós temos visto, é o autor da carta, livro, profecia apocalíptico, certo? É o autor do livro de Apocalipse, é o autor das cartas de Apocalipse, que Jesus envia às igrejas. Por isso ele se apresenta, eu, João. Não há muita dúvida de que esse João seja o apóstolo. Aliás, para falar desta forma, só poderia ser, certo? Ele não precisa nem de designação. Ele diz assim, eu, João. E os leitores do livro, carta, já sabem que João. O apóstolo João, a essa altura, é o último apóstolo vivo. Nós estamos aqui na última década do primeiro século, né? Década de 90, última década do primeiro século. E João é o último apóstolo vivo. Então, quando ele diz assim, eu, João, basta. Todo mundo já sabe que João que é. É o João, o apóstolo. E ele se apresenta como? Ele se apresenta como irmão vosso e companheiro. A ideia aqui, meus irmãos, é que veja que a humildade do servo de Deus. Ele aqui se apresenta não como o último apóstolo vivo, ele poderia, porque seria verdade. Se ele se apresentasse assim, seria verdade, ele não estaria mentindo. Mas ele é antes irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança. Então, o que faz dos cristãos irmãos de fato? Quando eles estão dando testemunho, quando eles perseveram pelo testemunho de Cristo e quando eles sofrem pelo testemunho de Cristo. O que nos faz irmãos uns dos outros são as nossas experiências em Cristo Jesus. As mesmas experiências. Nós damos o mesmo testemunho, nós pertencemos ao mesmo reino, nós temos a mesma perseverança e nós temos sofrido neste mundo mal por amor de Cristo. Isso nos faz irmãos e companheiros. Então João está dizendo, irmão vosso e companheiro. Eu passo pelas mesmas experiências que todos os cristãos passam. Então veja, nisso o apóstolo não é diferente. Ele não era os apóstolos não eram um grupo cheio de privilégios. Eram fiéis testemunhas que sofreram e muitos deles morreram como mártires, para dar o testemunho fiel e por causa de sua perseverança. Veja, não é isso que ele está dizendo? Irmão vosso e companheiro no quê? Na tribulação, reino e perseverança. Aqui, meus irmãos, é como se fosse um combo. São as três coisas juntas, Marcel, ou nada. Ou as três coisas juntas, ou nenhuma delas. Não é assim, irmão vosso na tribulação, mas não no reino, nem na perseverança. Ah, irmão vosso no reino, mas não na tribulação, nem na perseverança. Não, não existe isso aqui. O texto ele é disposto, João escreve de tal maneira que tribulação, reino e perseverança formam uma tríade que está unida. Por isso, o único artigo definido que se encontra é o da tribulação, depois não tem mais. É na tribulação, reino, perseverança. A ideia é que ele liga as três coisas, nas quais eles são companheiros e irmãos. Meus irmãos, ser cristão envolve esse aspecto.
Ser cristão envolve passar por tribulação por causa de Cristo. Ser cristão envolve pertencer ao reino. E ser cristão envolve perseverar até a morte. Esse é ser cristão. É dar o testemunho fiel e sofrer por o testemunho. É saber que, embora sofremos, pertencemos ao reino de Deus. E enquanto sofremos pelo reino, perseverarmos. Isso é ser cristão. Então, o apóstolo João diz: irmão vosso e companheiro na tribulação, reino e esperança. Irmãos, tribulação é a primeira realidade do cristão. E olha que João poderia falar isso com propriedade. A gente geralmente, e não de maneira injusta, quando fala de tribulação apostólica, a gente pensa muito em Paulo, né? No apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo sofreu muito por amor a Cristo, certo? Mas se você olhar João, não foi diferente. Olhe Atos dos Apóstolos, veja o que João passou. João, muitas vezes, não poucas, mas muitas vezes fora preso, juntamente com Pedro, por causa do testemunho. Recebeu, juntamente com Pedro e os demais apóstolos, açoites para que não falasse mais o nome de Cristo. Agora mesmo, João está preso numa prisão na ilha de Pátimos, por causa do testemunho de Cristo. Então, João sofreu e muito por amor a Cristo. Então, ele, de fato, lembra aqui que ele sim é irmão e companheiro daqueles a quem ele escreve na tribulação, porque esse é o caminho de todo cristão, irmãos. Lembra o que Jesus disse? No mundo nós teríamos aflições, no mundo nós teríamos tribulações. No mundo mau, o cristão jamais viverá tranquilo sem luta. Ele haverá de passar por tribulação, por amor a Cristo. Mas ele pertence ao reino, isso é um consolo. Veja, o nosso lar, o nosso reino não está aqui agora. Está em Cristo e de lá virá, de fato, para ser estabelecido, uma vez que começara e fora inaugurado. Então veja, nós sofremos sim, nós passamos por tribulação, mas o reino já nos está garantido, e por isso nós somos animados a sofrer por Cristo, porque nós demos da parte dele o reino eterno. Nós somos feitos cidadãos do reino. O reino nos foi dado em Cristo Jesus, e é por isso que nós podemos sofrer, passar por tribulação, por amor de Cristo, porque está nos garantido o reino eterno. E por isso também nós podemos perseverar na tribulação, porque o último ponto é a perseverança, é a união dos crentes na tribulação por Cristo, por pertencer ao reino de Cristo e por perseverar em Cristo também. Olha aí, perseverança, companheiro vosso na perseverança. Irmãos, a palavra perseverança é muito importante. Junto da palavra testemunho, no livro de Apocalipse, a palavra perseverança é muito importante. A palavra perseverança aparece, adivinha quantas vezes? Quem adivinhar, ganha um chocolate, mas é para quinta-feira que vem. Quanto? 7 vezes. Então, um chocolate para você, Marcelo. Me ajuda a lembrar da N, que eu tenho que trazer. Não deixa não? Então, a Karine come, então. Aqui, irmãos, 7 vezes. 7 vezes. Lembra que o número 7 é um reforço que João usa, um recurso literário para guardar. São 7 igrejas, 7 vezes testemunha, a palavra aparece, 7 vezes perseverança. São coisas importantes, são ensinamentos chave do livro, que ele repete 7 vezes, para você guardar. Isso aqui é importante. Testemunho é importante, perseverança é importante, testemunho perseverante. Não é um testemunho só de uma vez, é o testemunho de uma vida, um testemunho que persevera até a morte. Essa é a ideia, irmãos. A palavra de ordem de Apocalipse é o testemunho perseverante. Irmãos, isso não é diferente do que nós já encontramos na Bíblia. Veja que Apocalipse, ele repete princípios, ensinos e ordenanças de Cristo que você já viu na Bíblia, já viu no Novo Testamento, já viu em livros anteriores. Jesus, em Mateus, diz assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Mateus 24:13.
Lá no sermão escatológico, Jesus diz: o que perseverar até o fim será salvo. E você vê perseverança aqui em Apocalipse. Paulo escreveu lá em 2 Timóteo assim: se perseverarmos, também com ele reinaremos. 2 Timóteo 2,12. Paulo diz: se perseverarmos, com Cristo reinaremos. E agora Apocalipse volta, esse tema é importante não só em Apocalipse, mas na Bíblia, porque essa é uma marca cristã, a perseverança dos santos. Você continuar fazendo a vontade de Deus no mundo, segundo a palavra do Senhor, mesmo que você sofra por isso, porque a você está garantido o reino dos céus. Então você deve ser perseverante. A pergunta aqui que nos cabe, irmãos, é essa aqui, sobre tribulação, reino e perseverança. Será que nós estamos dispostos a sermos excluídos, acusados e até mesmo sofrermos retaliações pelo fato de Jesus ter se tornado tão precioso e tão cativante a nós, que nós não podemos deixar de proclamá-lo, de dar testemunho perseverante dele? Então a pergunta é: até que ponto você está comprometida com o testemunho de Cristo? Faça essa pergunta para você. Lá na sua escola, você tem vergonha de Cristo? Faça essa pergunta a você. Você tem vergonha de Cristo lá? Ou Cristo ele é tão importante, é a coisa mais importante, que você tem dado testemunho perseverante dele? É assim que você mostra que é um cristão. Quando você é irmão e companheiro daqueles que, passando por tribulação e pertencendo ao reino, perseveraram até o fim, no testemunho de Cristo. Como João. Olha o que João diz: companheiro vosso, diz aí o texto, né? Olha aí, ele diz aí, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino da perseverança, em Jesus. Isso aqui é muito importante. Irmão, só há comunhão em Cristo. Só há comunhão com aqueles que estão em Cristo Jesus, que o honram de acordo com a vontade de Deus. Então nós somos irmãos e companheiros daqueles que estão em Cristo, daqueles que enfrentam tribulação por amor a Cristo, aqueles que pertencem ao reino e que colocaram o coração lá nas coisas do alto, onde Cristo vive, daqueles que perseveram na fé. Com estes em Jesus nós gozamos de comunhão, de companheirismo. Tanto que João diz: em Jesus, essas coisas em Jesus, irmão vosso e companheiro em Jesus. Eu não sou irmão de quem odeia Cristo. Eu não sou irmão de quem rejeita Cristo. Eu não sou irmão de quem não ama Cristo. Eu sou irmão e companheiro daqueles que amam a Jesus Cristo e são testemunhas dele, ainda que com suas falhas, mas procuram viver de modo agradável ao Senhor, confiando em sua graça. Esses são nossos irmãos e irmãs. Então em Jesus aqui é muito importante, né? A gente está numa época muito de ecumenismo. Todo mundo é irmão, todo mundo está certo, todo mundo está no caminho, cada um com a sua visão. E João vem dizer que não. João vem dizer que se alguém não tem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida, anátema, maldito, não é irmão. Irmãos são aqueles que estão em Cristo, em Jesus. Veja só, João diz onde ele se achava no momento em que recebeu a revelação que ele escreveu e que teve ordem para escrever. Olha aí: achei-me na ilha de Patmos, ou chamada Patmos. E por que ele estava lá? Ele explica: por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então eu trouxe aqui vou dar um slide aqui, eu trouxe da outra vez, esse mapa, né, para vocês terem aí uma noção onde ficava a ilha de Patmos, ali ó, no sul do Mar Egeu, que mar Mediterrâneo, né? Mar Egeu. Os romanos geralmente enviavam seus prisioneiros políticos para as ilhas do Mar Egeu, e Patmos era uma das ilhas, ok? Era uma das ilhas prisão. E não pense numa ilha deserta não, tá? Patmos não era uma ilha deserta. Não pense lá em João, que nem aquele filme O Náufrago, né? Ficando lá com a bola lá, tal, procurando coco. Não pense assim não. A ilha possuía certa estrutura, porque era uma ilha prisão. Então ela tinha certa estrutura.
ok? E lá estava não só João, mas outros prisioneiros políticos, que eram considerados inimigos de Roma. E por que João estava lá? Porque ele era um criminoso? Porque ele fez alguma coisa má e errada? Não, não. Por causa do testemunho do Senhor Jesus. Olha aí o versículo de número... versículo de número primeiro aí que a gente está lendo, 9. Olha aí, no final dele. É isso mesmo, né? No final? Por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Irmãos, na época do imperador Domiciano, o imperador da época, quando o livro foi escrito de Apocalipse, o imperador romano chamado Domiciano, ele era um perseguidor da igreja. Naquela época, só os judeus tinham liberdade para cultuar o seu Deus dentro de Roma. Geralmente Roma tinha uma política que era a seguinte: os povos conquistados pelo Império Romano poderiam manter sua religião, desde que não afrontasse a religião oficial do Império Romano. Mas poderiam manter suas religiões em seus territórios, não em Roma. Os judeus eram a única etnia, o único povo que poderia adorar o seu Deus em Roma. Então, a princípio, os cristãos não tiveram muita oposição dos romanos, mas houve uma campanha dos judeus contra os cristãos que mostrava a Roma e obviamente aos imperadores que o cristianismo não era judaísmo. O cristianismo não era judaísmo. Então o cristianismo não tinha aval de Roma para ser vivido em Roma e também nas regiões que a Roma pertencia. Por isso os cristãos passaram a ser perseguidos não só pelos romanos, mas pelos próprios judeus. Tanto que uma das cartas que dá às igrejas da Ásia, você vai ver lá uma sinagoga de judeus que é a sinagoga de Satanás, porque perseguia os cristãos. Então os cristãos passaram a ser perseguidos, e passar a falar de Cristo era ir contra o imperador, que era considerado, lembram-se, uma divindade, um Deus. E se Jesus é o Filho de Deus, ele está fazendo oposição a César, que é o verdadeiro Deus. E aí era um crime político também. Então por isso João fora mandado e enviado a Patmos. Estava sofrendo, por quê? Por dar testemunho fiel de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, que essa primeira parte é muito importante para nós. O seu testemunho lhe custa algo? O seu testemunho lhe custa algo? Lhe custa aí rostos virados para você, risos de pessoas que acham a sua posição ultrapassada e ridícula? Tem custado algo a sua vida cristã? De alguma maneira? Ela tem que custar de alguma maneira. De alguma maneira ela tem que custar. Porque aos servos de Deus, certamente o amor a Cristo trará a oposição do mundo. Lembra do que Paulo diz? Qualquer um que quiser viver piedosamente em Cristo será perseguido. Qualquer um. Se você quiser viver piedosamente em Cristo, você vai ter que enfrentar algum tipo de tribulação, por amor a Cristo, algum tipo. Você vai ter que enfrentar. É alguém na sua casa, na sua família que vai virar as costas para você. É no seu trabalho, pessoas que vão procurar fazer o mal a você porque você dá um testemunho fiel. Às vezes é na sua igreja, dependendo da igreja. Você vai ter ali a inimizade de alguns porque você está sendo fiel a Deus. E aquela igreja talvez esteja corrompida. De alguma forma isso vai te custar, ela tem que te custar algo. Há uma cruz para se levar. Não existe cristão sem cruz. Se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz. Então isso vai te custar às vezes ganhar mais dinheiro, porque você precisaria fazer alguma coisa que não convém aos crentes. Alguma coisa tem que te custar, como custou aos servos de Deus no passado. Mas vamos lá então. Aí veja o que vai acontecer agora. Agora é a visão, né? Eu coloquei mais uma, irmãos, eu coloquei mais uma foto aqui das igrejas, né? Das 7 igrejas de Apocalipse. Elas estão aqui, eu já tinha mostrado no estudo passado, o estudo introdutório, as 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia. É um U ao contrário, né? Um U de cabeça para baixo, assim, ó. Né? A ideia de que a carta chegou a Éfeso, de Éfeso subiu a Esmirna, Pérgamo, e foi descendo a Tiatira, Sardes, até chegar a Laodiceia. Né? Esse caminho que o livro de Apocalipse se faz, né? Esse caminho de U de cabeça para baixo.
né, ali na Ásia Menor, que é hoje a região da Turquia. Então essas são as igrejas aí a quem Jesus escreve, como nós veremos. Mas vamos voltar aqui ao texto. Agora, meus irmãos, João vai receber a visão. E como é que ele recebe a visão? Olha aí, versículo de número 10. Alguém lê para mim, por favor. Então vamos lá, irmãos. Ele, no dia do Senhor, o que é o dia do Senhor aqui? É sabido, certo, pelos teólogos, né, e não há discussão sobre isso, que o dia do Senhor aqui é o domingo. É o Kyrios Emera, o dia do Senhor, o domingo. Era assim que os cristãos chamavam o domingo, o dia do Senhor. Por que começou a se chamar o dia do Senhor? Porque vocês se lembram que após a ressurreição, Jesus aparecia que dia para os seus apóstolos? No início, no domingo. No primeiro dia da semana, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Depois, transcorrido uma semana, no primeiro dia da semana, apareceu de novo. E então o domingo começou a ser chamado, Antônio, querido, de dia do Senhor, porque era o dia do Senhor que ele vinha ter no dia, é o dia dele, ou o dia que ele apareceu, agora chegou de novo. Então, aliás, na igreja do primeiro século, era comum que os cristãos se reunissem no domingo pedindo: vem Senhor Jesus, Maranata, porque foi o primeiro dia que ele veio, depois ele veio de novo no primeiro dia. Então toda vez que eles se reúnem no domingo, vem. Então nós também nos reunimos no domingo com essa esperança. Nós não sabemos o dia que o Senhor retornará, só o Pai sabe o dia, mas eu creio que nós não estranharíamos se fosse um domingo. O dia que o Senhor voltar será um dia glorioso, nós não sabemos. Então prepara-te e vigia, que você não sabe a hora. Mas se for um domingo, será glorioso também. Mas toda vez que nós nos reunimos domingo, nós estamos dizendo: vem Senhor, vem Senhor Jesus. Nós desejamos o Senhor todo domingo. Nós nos reunimos domingo para professar a nossa esperança, o nosso anseio. Nós aguardamos o Senhor novamente. Assim como ele se pôs no meio dos apóstolos no primeiro dia da semana: Senhor, vem novamente. E ele virá, como prometeu. Então, no dia do Senhor, o domingo, tá? Achei-me em espírito. Aqui a ideia de que João teve uma visão revelada a ele por Deus através do seu espírito. Então a ideia aqui é que João, tudo que ele vai ver, meus irmãos, é a descrição de fatos literais, mas de forma pictória e visionária. Isso aqui é importante para entender Apocalipse. Bárbara, Anésio, Carla, Isabela, isso aqui é importante. Tudo o que vai ver João é real, só que ele virá através de imagens pictórias, visionárias, simbólicas, mas ainda que simbólicas, verdadeiras, certo? Nós vamos ver aqui a imagem de Jesus, por exemplo, que ele tem um cinto de ouro, que as suas vestes são cingidas com um cinto de ouro. O cinto de ouro representa o quê? Realeza. O ouro é próprio dos reis. Então veja, através de um símbolo, não quer dizer que nós vamos chegar ao céu e vamos ver Jesus com um cinto de ouro, vai ter um cinto de ouro. O que João viu foi um símbolo, algo pictório, uma imagem, uma visão. Só que aquela visão, ela aponta para algo verdadeiro, que Jesus é rei. Isso é verdade. Então há uma verdade através de um símbolo, mas o símbolo fala de uma verdade. Não é porque é simbólico que não é verdade. O símbolo aponta para uma verdade. Deu para entender isso aí, Vinícius? Então em Apocalipse a visão é pictória, a visão ela é simbólica, mas ela não deixa de ser real. Ela não deixa de falar de uma realidade. E você não pode perder isso. Tudo que a gente já vê de Jesus aqui é simbólico. Ele vai se apresentar através de uma visão simbólica, pictória, fantástica. Mas tudo que essa visão fala é real sobre Jesus. Nós vamos ver isso. Então veja, João foi levado em espírito. Então as coisas que ele verá não são literais. Por exemplo, aqui diz que Jesus tem da boca dele sai uma espada. Isso não é literal. Jesus, na sua boca como ele tem uma língua. Ele tem uma espada, mas a espada é uma imagem pictória, uma imagem maravilhosa e uma simbólica para dizer algo verdadeiro. A palavra de Jesus condena, que nós vamos ver isso.
A espada é um instrumento de condenação, de juízo. Então a palavra de Jesus julga, a palavra de Jesus condena. Então veja, o que o símbolo fala é real, é verdadeiro. A palavra de Jesus julga mesmo, condena quem não crê. Deu para entender? Então os símbolos são símbolos, mas não quer dizer que não sejam reais para o que eles apontam. É tudo verdade do que os símbolos falam, ok? Mas não podem ser tratados como uma imagem literal. Esse é o perigo de Apocalipse, tratar aqui como se fosse literal. É simbólico, mas não deixa de ser real, ok? Aquilo que o símbolo fala daquilo que está sendo descrito. Então veja, no dia do Senhor, João achou-se em espírito. E aí veja, e ouvi detrás de mim grande voz como de trombeta. O que chamou a atenção dele, nós vamos ver no versículo 12. Essa voz de trombeta alertou João. Agora ele está tendo a visão e ouve um som de trombeta. E aí veja que a voz, como uma trombeta ressoando, diz a João, olha aí, versículo 11. Alguém leia para mim. É interessante que João, lembra que Apocalipse é um livro profético, porque assim como João recebeu a visão e teve ordem de registrar, assim também os profetas do Antigo Testamento. Olha, Moisés no Monte Sinai teve ordem de registrar os mandamentos, lembra? Escreve o que ouvirás, e Moisés registrou. Isaías também teve ordem de registrar. Em Isaías 38 diz lá que Deus deu ordem do que ele via que fosse registrado. Jeremias, no capítulo 30, versículo 2, também recebeu ordem de Deus de registrar a revelação. Então você vê que é um padrão profético. Aquilo que você vê, escreve. Então é assim também que os profetas do Antigo Testamento faziam. E aqui João é chamado a escrever a profecia que ele verá numa visão. Coisas que ele verá, ele escreverá. E é interessante, né? Porque a gente vai ver que ele vai falar, muitas vezes em Apocalipse ele fala assim, então vi algo semelhante. Aqui ele fala, vi um semelhante ao Filho do Homem. Depois ele vai voltar a usar o mesmo termo, semelhante a isso. Vi semelhante. É porque ele está descrevendo realidades da visão maravilhosas demais. E para que ele se faça entendido, ele tem que encontrar um padrão que é conhecido. Por isso ele fala, semelhante a isso, semelhante àquilo. Porque a visão é gloriosa demais, e ele procura descrevê-la de uma maneira que os leitores, e nós também aqui agora, pudéssemos entender. Por isso que ele fala, semelhante. A visão ia além do que se pode imaginar, que eram coisas fantásticas, mas João procurou uma maneira inspirada do Espírito de tornar a nós algo que desse para entender. Por isso que ele sempre toma esse cuidado, semelhante a isso, semelhante àquilo, porque são realidades espirituais, mas que são reveladas a homens, e por isso João procura essa linguagem, né? Usar de semelhanças, ok? De metáforas, para poder exemplificar melhor o que ele viu. E aí veja, vamos lá, a gente vai chegar nessa parte aí que ele vai falar semelhante, a gente vai entender isso melhor, mas aí ele diz que, olha, o que aquele que falava mandou fazer? Escreve em livro e manda 7 igrejas, como a gente viu, né, na imagem, né? As 7 igrejas da Ásia Menor, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A partir de quinta-feira que vem, se Deus permitir, a gente vai começar a ver as cartas às igrejas, né? Tá? Mas aí veja o versículo 12. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando, vi 7 candeeiros de ouro. Então, veja, a voz de som de trombeta chamou a atenção de João. E é a ideia de como ela vinda de trás dele. E ele então teve a reação que qualquer um de nós teria. Qual? Voltar para ver quem é que falava. Da onde vinha a voz? E ele, quando ele virou-se, ele viu primeiro, na visão, em espírito, ele viu 7 candeeiros de ouro. E aí eu trouxe um slide aqui para ter uma ideia mais ou menos, né, obviamente, daquilo que João deve ter visto. Candeeiros são essas hastes. Na verdade, candeeiro é qualquer coisa que possa carregar algo que ilumina. É um candeeiro, certo? Diferente de um
candelabro. Eis um candelabro. Não foi isso que João viu. João viu 7 candeeiros. Então essa ideia, e é interessante, né? Porque você se lembra que na visão do Antigo Testamento, Israel antigo era um candelabro, era a imagem 2, um candelabro, tanto que havia um candelabro onde? No santo lugar, lembra lá? No santo lugar havia um candelabro, era a figura de Israel, certo? Mas agora João vê 7 candeeiros. Alguns teólogos entendem, olha que legal isso, alguns teólogos entendem que o Antigo Testamento, Israel era uma unidade nacionalista, era um povo, mas Israel sempre apontou para a igreja. Então aqui são várias igrejas, mas quem está no meio, nós veremos, é o Filho do Homem, no meio delas. Agora não há um povo só, em termos de unidade étnica, uma unidade nacional, mas o Israel de Deus é de todos os povos, todas as línguas, nações. Então é legal isso agora, que o candeeiro se tornou, ou melhor, o candelabro se tornou candeeiros. Então agora não é mais um povo, não é um sangue judeu, israelita, agora povos e nações de toda língua, em todo lugar, adoram a Cristo. É legal essa ideia de dividir, né, aquilo que era um só, agora em vários. Então talvez esta seja ali a ideia de João. E é interessante como se parece com Zacarias, né? O que Zacarias viu. Olha só, Zacarias 4, eu vou ler para vocês. Tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: o que vês? Respondeu Zacarias: olho e eis um candelabro. Aí ó, a figura do Antigo Testamento, todo de ouro. Aqui candeeiros de quê? De ouro. Lá em Zacarias, no Antigo Testamento, um candelabro de ouro. E aí diz mais, e um vaso de azeite em cima com suas 7 candeeiros em João, 7 lâmpadas e 7 tubos em Zacarias. E para cada uma das lâmpadas que estão em cima do candelabro, junto a este 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, a outra à esquerda. Então veja que as visões são semelhantes. Há um candelabro, é verdade, e agora há candeeiros, mas há o número 7 em ambas as visões, né? A ideia de perfeição da igreja, perfeição do povo do Senhor, completitude, todo o povo do Senhor. Então veja, é interessante isso aqui, meus irmãos. Aqui nós vemos nesse texto e nessa visão de João, que Deus deu a João, que a igreja cumpre o papel de Israel. A igreja é um novo Israel. Por isso que as visões se assemelham, tanto a de Zacarias falando de Israel, como a de João falando da igreja. Então, meus irmãos, veja, a igreja é o verdadeiro Israel de Deus, o candelabro de ouro, e aqui em João os candeeiros. Ela não tem essa posição porque substitui Israel. Irmãos, a igreja não substitui Israel, a igreja é o cumprimento de Israel. Deus sempre teve um plano só, e esse plano é a igreja. Israel faz parte do plano de Deus, que é a igreja. Por exemplo, nós somos filhos de Abraão. Paulo fala que em Romanos, somos os filhos do pai Abraão, porque são filhos de Abraão, não os da circuncisão, mas os da fé, lembra? Então é um Israel só, nós também somos de Abraão. Nós também somos descendentes de Abraão pela fé. Então é um povo só, se nós somos de Abraão. Abraão é o pai de Israel. Mas nós somos filhos e nós não somos israelitas. Então a igreja é o propósito. Lembra que quando Deus chamou Abraão e fez uma aliança com ele, o que Deus diz? Em ti serão benditas, só Israel, as famílias de Israel, todas as nações da terra. Então veja, a igreja é o cumprimento dos propósitos de Deus, que começa com Israel, mas não termina em Israel, vai além de Israel. Ok, irmãos? Então veja, assim, ao mesmo tempo em que as 7 igrejas são candeeiros individuais, elas formam simbolicamente o candelabro com 7 hastes. O número 7 está presente em ambas as figuras. Porém, isso também aponta para a responsabilidade da igreja, pois o propósito da igreja é sustentar a luz da presença divina no mundo tenebroso.
Por que a imagem de Israel era um candelabro iluminado, que leva luz? Porque Israel deveria levar luz aos gentios, mas Israel falhou, certo? Agora a igreja tem a mesma missão, porque a igreja é o cumprimento de Israel. A igreja deve levar luz, porque os candeeiros também são para iluminação. Então a igreja tem que dar o quê? Testemunho. Qual que é a palavra-chave de Apocalipse? Testemunho. Testemunho. Então nós cumprimos também nossa missão como igreja, para o que fomos salvos, testemunhando, falando de Cristo. Testemunha fiel, perseverante. Ok? Essa é a ideia. Mas vamos lá, continuando aqui. E no versículo 13, e no meio dos candeeiros, o que aparece? No meio dos candeeiros, lembra? Então candeeiro é o quê? Uma imagem da igreja. Tanto que Jesus vai explicar, né? Vamos para a explicação de Jesus, que aí já resolve. Olha aí o versículo 20. Olha Jesus falando a João: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, aí Jesus vai explicar o que é. Não precisa nem de outra interpretação, o próprio Senhor dá a interpretação. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então o que são os candeeiros que João viu? As 7 igrejas, representadas pelas 7 igrejas da Ásia, a quem a carta e livro foram escritos, né? Foi escrito. Então vamos lá. Mas no meio dos candeeiros, o que João viu? Um semelhante, olha aí, lembra semelhante? A ideia de não ter palavras para descrever a glória, então ele usa semelhante, algo que nós estávamos mais próximos de entender. Um semelhante ao Filho de Homem. Irmãos, Jesus aqui, irmãos, é homem. Ele mantém a sua humanidade, obviamente gloriosa e glorificada, depois da ressurreição e ser assunto ao céu, mas ele é homem. Sabe por que nós temos a certeza que nós viveremos no reino eterno diante de Deus? Porque Jesus está diante de Deus Pai como homem, carne e osso. É por isso que João diz: eu vi um semelhante a um filho de um homem. Um homem, eu vi ele glorificado. Então a certeza que nós também estaremos no novo céu e nova terra é que Jesus está à destra de Deus. E se o homem, Jesus, está lá, nós homens que estamos nele também estaremos. Então essa é a nossa certeza gloriosa. E aqui, meus irmãos, nós temos a primeira aparição de Jesus no livro. Veja aí, onde que ele está? No meio dos candeeiros. A ideia aqui é que a presença de Cristo está entre as igrejas. Jesus Cristo está assistindo as igrejas, ele não as abandonou, ele está lá. E é interessante que ele está lá para crer. Para que ele está lá? Com que objetivo? Para guardar a igreja, protegê-la e também adverti-la. É isso que ele vai fazer nas cartas às igrejas da Ásia Menor. Ele vai elogiar, vai dizer: permaneçam assim. O que o pastor faz, não é? O pastor não faz isso? Quando ele tem uma igreja e os irmãos estão fazendo o correto, ele fala: continue assim, irmãos, estou orando por vocês, fiquem assim, permaneçam firmes, não é? E os irmãos estão errados, o pastor adverte: olha, não faça assim mais não, tal. E Jesus vai advertir também algumas igrejas da Ásia Menor, no texto. Então ele está no meio das igrejas. Isso representa o cuidado de Jesus, tanto para animar a sua igreja, como para exortá-la, corrigi-la. Ele está ali no meio. Isso é muito importante. Mas agora vamos passar aqui rapidamente a ver alguns pontos de Jesus Cristo, como ele é descrito, a pessoa dele nesse texto de Apocalipse 1, agora do versículo 13 até o 16. Vamos lá. Primeiro, na visão de João, ele vê Jesus como o rei. E como é que ele vê Jesus como o rei? Olha aí o versículo 13. Ele diz aí: no meio dos candeeiros vi um semelhante a filho de homem. Irmãos, o filho de homem remete a Daniel. Daniel capítulo 14, capítulo 7, versículo 14. Que na visão de Daniel, como um filho do homem, recebe toda a autoridade do ancião de dias. Eu não vou ler aqui, mas depois você pode ler Daniel 7, 14 em diante. Você verá que Daniel tem uma visão em que o ancião de dias, que representa Deus, recebe alguém na presença dele, que Daniel vê como um filho do homem, e a esse, que está diante do ancião de dias, que é Deus, o Pai, a este é dado todo o poder, toda a glória,
toda autoridade, e o seu reino permanecerá para sempre. Então, quando João vê e usa a expressão como semelhante a filho de homem, ele está dizendo assim: Jesus, a quem ele viu ali, é rei, porque ele está usando de uma linguagem que representa a realeza de Cristo no Antigo Testamento, que é filho do homem. Então, primeira coisa, Jesus é rei. E isso era importante por quê? Para aqueles leitores de Apocalipse, porque eles estão sofrendo, irmãos, nas mãos de reis humanos. Eles estão sendo perseguidos, maltratados, alguns estão sendo mortos, e eles precisam dessa visão de Cristo, que Ele governa, Ele é rei, Ele é o Filho do homem, a quem Deus deu toda a autoridade, tanto nos céus quanto na terra. Lembra de Jesus ressuscitado em Mateus 28, quando Ele aparece nos seus discípulos, Ele diz assim: toda a autoridade me foi dada, tanto no céu quanto na terra. Isso é o rei falando, irmãos, Ele tem toda a autoridade. Então veja, ainda que nós soframos aqui, ainda que nós sejamos perseguidos como igreja, há um rei assentado no trono eterno, há um rei que governa, e nada nos acontece, nem mesmo as tribulações e sofrimentos, sem que seja do aval desse rei que domina sobre tudo. A visão de Jesus como rei, irmãos, é uma segurança para nós aqui também, como fora para os leitores do primeiro século, para aquelas 7 igrejas na Ásia Menor, porque nós também estamos nas mãos de homens ímpios, de homens injustos, de homens maus, de homens que oprimem o necessitado e roubam, e corrompem, se enriquecem, e parece que nós não temos o que fazer. Então é uma resposta para nós agora. Cristo está no trono, Ele é rei, e como nós veremos aqui, como rei, Ele destruirá por fim os seus inimigos, ainda que por hora eles prevaleçam, ou pareçam prevalecer. Então essa visão de Cristo é muito importante para nós, agora, para que nós não nos desesperemos, porque se nós deixarmos de olhar Cristo como o rei que Ele é, eterno, rei dos reis, nós vamos nos desesperar, não vamos olhar, nossa vida vai ser arrebentada por esses homens aí. Mas Cristo está no trono, e Ele se levantará na hora exata, e destruirá os seus inimigos, se não se arrependerem. E por fim o reino será de nosso Senhor Jesus Cristo, e por fim tudo acabará bem para sempre. Mas essa visão nós precisamos ter de Cristo. Mas Ele é mais do que isso, Ele também é, na visão, o sumo sacerdote. Veja aí comigo, onde você vê uma descrição que lembra o sacerdócio? Olha aí, beleza Marcelo, com vestes talares, diz o texto aí, versículo 13, final, e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. Irmãos, veste, essa linguagem é a linguagem da veste sacerdotal do Antigo Testamento. Os sacerdotes vestiam vestes talares, eram cingidos. Então Jesus é o nosso sumo sacerdote, Ele de fato nos leva à presença de Deus, Ele intercede por nós agora. Quando nós sofremos por amor do seu nome, nós temos alguém que está pedindo a Deus Pai que nos preserve, que nos anime, que nos conserve a fé, alguém que Deus Pai ouve. O Deus Todo-Poderoso ouve esse sumo sacerdote, é aquele que morreu pelos nossos pecados, lembra? Jesus é o sumo sacerdote, Ele não é só aquele que apresenta a oferta, Ele é a oferta, Ele é tudo. Então veja, que glorioso é Jesus Cristo. Ele não é só o rei, Ele também é o sumo sacerdote. Nós temos acesso à presença de Deus por meio de Cristo Jesus. O sumo sacerdote dá isso, acesso. Ele tem acesso a Deus, e nós temos acesso. Por isso que você pode orar a Deus, deve orar a Deus, deve falar com seu Pai amado, que Ele lhe ouvirá e lhe responderá, porque Jesus Cristo é o sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote. Mas lembra aqui, né? Ele tem uma cinta de ouro. Então veja, Ele é um sacerdote real, e aqui João, na visão, ele vê a mistura do rei com o sacerdote, porque ele é sacerdote, mas não é um qualquer, ele é um sacerdote que é rei, daí a sua cinta, daquilo que é próprio dos reis, de ouro. Então Jesus não é só um sacerdote, mas é o rei de tudo e de todos. Então veja como é perfeito o Senhor Jesus Cristo. Mas Ele é mais, Ele é eterno também. Qual que é aqui o símbolo, a descrição que lembra a eternidade? Vamos ver aí com vocês, o que é? É uma dica, é só seguir o texto.
Vamos lá. Versículo 14, o que é? A sua cabeça tinha o que? Cabelos? Eram brancos como alva lã, como neve. Jesus, ele não tem cabelo branco, não, certo? Ele será ali glorificado, ele não é um velho. O velho tem cabelo branco. No céu não há velhice. A gente fica cabelo branco por causa da velhice. Mas no céu não é isso. Por que vem então um cabelo branco? Cabelo branco é uma ponta para o ancião, que tem o que? Muitos dias. Quando você vê uma pessoa de cabelo branco, você pressupõe o quê? Que ela já tem uma idade avançada, que ela viveu muitos dias. A ideia aqui é de eternidade. A sua cabeça é como branco, os cabelos como alva lã. Olha a visão como é a de Daniel. Olha que interessante. Em Daniel, olha a visão de Daniel, aquela visão que eu falei no capítulo 7. Só que o versículo 9, eu vou ler para vocês. Daniel diz assim: continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, seus cabelos da cabeça como a pura lã. Mesma descrição. E aí diz mais: o seu trono era como chamas de fogo, e as suas rodas em fogo ardente. É interessante que Daniel vê fogo, e João também vê fogo nos olhos dessa pessoa que aparece para ele, desse filho do homem. Mas olha só que interessante, em Daniel tem dois personagens: o ancião de dias, que descreve Daniel como cabelos brancos e tudo mais, e tem o filho do homem, que recebe toda a autoridade do ancião de dias, certo? Tá visualizando? Em Daniel, dois personagens que ele vê: o ancião de dias, que é Deus Pai, e o filho do homem, que é Jesus, que recebe de Deus Pai toda a autoridade. Só que aqui em João, o que está acontecendo? A mesma figura está o quê? Misturando os aspectos daqueles dois distintos de Daniel. O que está acontecendo? É que na visão de João, Jesus é Deus. Olha que glorioso isso. É por isso que mistura a imagem. É por isso que o ancião de dias se mistura ao filho do homem. É por isso que em João, o filho do homem tem aspecto como o ancião de dias de Daniel. Aí quem está lendo, ouvindo a carta lá nas igrejas da Ásia, fala assim: mas espera aí, esse filho do homem tem cabelos brancos? Mas esse é o ancião de dias que tem. É Deus na visão de Daniel. Então o filho do homem é Deus? Então Jesus é eterno, porque ele é Deus. Isso é poderosíssimo. Veja, mesmo que você tenha uma vida atribulada aqui, você terá a eternidade ao lado de Cristo. Eu não sei o que vai acontecer a você e a mim, hoje ou amanhã, mas eu sei de uma coisa: se você crê em Jesus, você viverá eternamente, porque Jesus é eterno. Ele é o ancião de dias, ele é de eternidade, eternidade. Ele vai dizer a João aqui no mesmo texto: eu sou o início e o fim. Quando você nasceu, João, eu estava lá antes de você nascer, e quando você morrer, eu estarei lá também, cuidando de você, porque eu sou o início e o fim. Que visão de Cristo. Mas veja mais. Ai, gente, o tempo, hein? Ele é onisciente. Olha aí, como é que ele é onisciente? Os olhos dele são como chama de fogo. Irmãos, no escuro ele vê tudo. Por quê? Porque os olhos dele são como chamas de fogo. Não tem escuro para ele. Ele vê tudo. E é interessante, né? Eu vi um autor, um teólogo falando de Apocalipse, desse texto. Ele fala assim: eu teria medo de um homem, de uma figura com olhos de fogo. Eu também, eu acho. Se eu visse, Alice, um homem com olhos de fogo, eu acho que eu correria dele, certo? Mas de Jesus, eu e você não precisamos correr, mesmo que ele tenha os olhos como chama de fogo. Por quê? Porque o fogo purifica. O fogo purifica, nos limpa, tira aquilo que é sujo. Não é assim que a prata é purificada com ouro, com fogo? Então veja, quando eu me aproximo de Jesus, esse que tem olhos como chama de fogo, ele vê os meus pecados, vê pecados que eu não vejo, mas mais ainda ele faz, ele pode me purificar dos pecados. Então eu devo me aproximar dele, porque o seu fogo me purificará.
É verdade que aos inimigos destruirá, mas eu, pecador, que eleito, criei nele, pela graça, ele me purificará, ele não me destruirá. Então você pode e deve se aproximar daquele que tudo vê, daquele que tudo sabe, para que ele lhe mostre onde você está pecando. Vá a ele. Porque antes você era cego e não viu os seus pecados, mas agora diante de Cristo e da palavra dele você reconhece os seus pecados, porque ele tem te feito enxergar, ele tem te purificado. Então Jesus é o onisciente. Jesus também é o juiz. Olha aí, como é que ele é o juiz, irmãos? Olha aí, ele é o juiz porque os pés dele são semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha. Irmãos, a ideia aqui é de esmagar os inimigos. Por que alguém teria os pés como bronze polido? Para esmagar aquilo que ele pisa. Então veja, se de um lado Jesus Cristo é aquele Deus todo-poderoso, que nós vamos ver isso, que ama os seus, por outro lado ele é um perigo para aqueles que não creem nele, para aqueles que se voltam contra ele, para aqueles que não obedecem. Ele tem, os pés dele são como bronze polido. O bronze tem duas características. O bronze é forte e o bronze tem uma diferença do ferro, porque o ferro também é forte, mas o ferro não dura. O bronze dura. Então Jesus Cristo é aquele poderoso Deus que permanecerá para sempre. É melhor estar ao seu lado do que contra ele. Então veja isso. Ele é o juiz, ele julgará e esmagará os seus inimigos. Mas ele é o profeta, olha aí. Ele é o sumo profeta, olha o versículo 15. Por que a gente sabe que é o profeta aqui? Porque a voz, o profeta não usa a voz para anunciar, a voz dele é como o som de muitas águas. Você já tentou não ouvir o som de muitas águas? Não tem como. Quando cai uma chuva torrencial, ela faz todo o som sumir. A ideia é mais ou menos essa. Lá em Patmos, muitas ondas batiam contra as rochas em Patmos. Então, João sabia muito bem, a voz dele é semelhante como o som de muitas águas. E quando fala, tudo mais não tem importância. Essa é a palavra de Cristo. Quando ele fala, não tem como não ouvir. Se ele falar, se você vem à igreja e você ouve a pregação, você pode tentar resisti-la, mas essa palavra poderosa ou vai te salvar ou vai te condenar. Não tem como. Se você ouvir o som das muitas águas, da voz de Cristo, não tem como fugir. Ou você será salvo por essa voz, ou você será condenado. Não adianta fingir que não ouviu, porque os sons de muitas águas não dá para não escutar. E essa é a ideia. A palavra de Cristo ou te salvará, ou te condenará. Não existe meio termo. Não existe como fingir que não ouviu. Por isso é necessário que você creia na palavra de Cristo, porque ela é poderosa. Mas ele é o pastor, é o sumo pastor. Ele cuida da sua igreja. Olha aí o versículo 16. Na visão de João, ele tinha na mão direita as 7 estrelas. As 7 estrelas são os 7 anjos das igrejas. E os candeeiros são as 7 igrejas. As 7 estrelas, alguns teólogos interpretam como anjos mesmo. Anjos, aquelas criaturas celestiais pelas quais Deus também guarda a igreja, protege a igreja, né? Os anjos são ministros de Deus para guardar o povo dele. Mas algumas interpretações creem nos anjos como pastores. Porque a palavra ângelos significa também mensageiro. Eu sou daquele grupo de teólogos que acha que é melhor entender aqui como os pastores da igreja. Aqueles responsáveis por levar a mensagem de Cristo. Então, os pastores, ele os tem na mão. Eu tenho os pastores na mão. Veja, a ideia aqui simboliza a igreja. Se ele tem os que lideram a igreja, que pastoreiam a igreja, ele tem a igreja na mão. Então ele cuida, ele é responsável último. Aliás, a Bíblia chama Jesus de o sumo pastor. Ele é o pastor dos pastores. O pastor da sua igreja é pastoreado por Jesus. Sem Jesus, ele não será um bom pastor. Ele só é um bom pastor se for pastoreado pelo pastor por excelência. Então aqui ressalta a característica de Jesus como um pastor. Veja, ele esmaga, não é? Mas ele cuida também.
Ele esmaga os inimigos, mas ele cuida das suas fracas ovelhas. A mais fraca ovelha, ele sarará, porque ele é o pastor. E é interessante, eu vou me adiantar aqui por causa do horário, é interessante que você vê esse caráter pastoral de Jesus, no versículo 17, olha aí, João diz assim, depois de ter visto tudo, João diz assim, quando o vi a esse filho do homem, na sua glória, caí aos seus pés como morto. Agora veja, porém ele pôs sobre mim a mão direita. E aí diz o texto, e disse, não temas. Está vendo a ideia de pastor, de cuidado? É impressionante isso, né? Aquele Jesus glorioso, aquele Jesus poderoso, todo poderoso, é o mesmo Jesus que coloca a mão direita em João, que está preocupado com o servo dele, e diz para ele, não temas. Então, de um lado, o poder de Cristo, a sua glória, a sua força, ao mesmo tempo, o seu pastoreio, o seu cuidado, a sua amabilidade. Cristo é assim. Ele deve ser temido pelos seus inimigos, deve ser reverenciado pelo seu povo, mas também deve ser amado pelo seu povo, porque é um pastor amado. É um pastor que cuida. É um pastor que entende a nossa falha. É um pastor que entende a nossa fraqueza. Veja como Cristo é, a glória dele. Então ele é o pastor. Aí eu me adiantei aqui para mostrar esse aspecto pastoral. Estamos terminando. Aqui é o penúltimo. Ele é o vingador. Por que o vingador? Porque da boca dele sai como uma espada. Olha aí. E da boca, versículo 16 aí, continuando. E da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. Como é que a gente sabe que tem a ver com a vingança aqui? Porque em Apocalipse, tanto o Apocalipse 2, capítulo 2, 16, como capítulo 19, 15, a espada aparece de novo para julgar os inimigos, para vingar o povo dele que está sofrendo na mão dos ímpios. Então aqui Jesus é o vingador. Então aqui nesse mundo, você pode sofrer o mal e a injustiça, mas você deve confiar naquele que vingará todo o mal e toda a injustiça. Deixa eu te falar, às vezes você vê na televisão homens políticos, criminosos, fazendo coisas horríveis, não é? E você sente uma ira, certo? Eu não tenho problema sentir, porque eu também sinto. Que é uma ira justa. Quando você vê o poderoso, o ímpio, esmagando o pobre, vendendo o pobre por um par de sandálias, você se ira. Só que aí você se lembra o que Deus diz? Não se ponha a vossa ira com o pôr do sol. Não dure a sua ira, entregue a Deus. Pega a sua ira justa, que é justa, essa ira é justa, pega a sua ira justa e coloca ela sobre Deus, porque Deus é o vingador. Então, meus irmãos, quando eu vejo alguém fazendo mal, eu tenho pena da pessoa. Se eu olhar para o que aguarda ela, se ela não se arrepender, e do que me aguarda se eu não me arrepender de fazer o mal, eu não tenho raiva não, eu tenho pena. É pena do que virá sobre os que fazem o mal. Porque é uma questão de tempo. Só uma questão de tempo. Se não se arrependerem. Porque Deus, essas coisas, é o vingador. O Senhor Jesus é o bom pastor, que tem um cajado, mas ele tem uma espada na mão. E ele vai destruir os inimigos do seu povo. Então isso tudo é um descanso para nós. Sabe quando a gente fica irritado? A gente está tão irritado com tudo. E às vezes as coisas realmente nos deixam irritados e lamentadores e cheios de murmuração, porque é tanta injustiça que você fica irritado. Aí você pega tudo isso e coloca sobre Cristo. E espera nele. Porque ele fará a justiça. Ele fará a justiça. Ele não falhará. Bendito é Cristo, né? Por isso também. E por fim, para terminar, ele é o glorioso. Olha aí o versículo 16 do final. O seu rosto brilhava como o sol na sua
força. A coisa mais próxima que a gente tem disso no Antigo Testamento, dessa expressão, é quando Moisés contemplou a Deus e o rosto de Moisés fazia o quê? Brilhava. E a bênção do Antigo Testamento que diz que o Senhor faça resplandecer sobre vós o seu rosto. Legal, né? Porque o rosto dele brilha como o sol. E a bênção do Antigo Testamento é: o Senhor faça resplandecer, faça brilhar o rosto dele, do Senhor, sobre vocês. Eu estava lendo a Nancy Guthrie falando disso, né? Ela fala que você já foi passear na praia assim, caminhar na praia no dia de manhã, e aí fechou os olhos assim, colocou o rosto em direção ao sol assim, e sentiu o sol, e lembrando-se que o sol tem os seus nutrientes, né? Vitamina D, aí o favor do sol, né? Digamos assim, o benefício dele. Essa é a ideia: o Senhor faça resplandecer sobre vós o rosto dele, os benefícios dele sobre vocês. Jesus, o seu rosto brilhava como brilha o sol. Sabe por que João se lembrou muito bem disso? E deve ter sido muito marcante para João essa visão, porque ele viu isso no Monte da Transfiguração. Lá em Mateus 17 diz assim: e ele, Jesus, foi transfigurado diante dos seus discípulos. O seu rosto resplandecia como o sol. O seu rosto, imagina João vendo isso. Ele lembrou, porque ele estava lá. Ele era um dos 3 que estavam lá. Esse que eu vejo glorificado é o mesmo Jesus que morreu por mim. O seu rosto brilha como o sol. Eu vou lhes dizer, não há como ter comunhão com Cristo e vê-lo como Ele é, e o seu rosto não ficar como o de Moisés, brilhando, refletindo a graça divina sobre você. Se você contemplar a Cristo, então você refletirá dessa graça bendita, e o seu rosto será formoso, porque a glória de Cristo tem te iluminado. Como é que anda o seu rosto? A Bíblia diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Quando caí aos seus pés como morto. Essa foi a mesma reação que teve Ezequiel, Isaías, Daniel, Paulo, mesma coisa. A mesma coisa que a reação de João diante da glória de Cristo foi a mesma reação da visão de Isaías de Deus, Ezequiel de Deus, Daniel de Deus, e o próprio Paulo quando viu Cristo na estrada de Damasco. A mesma reação. Irmãos, quando nós conhecemos a Deus, nós não somos mais orgulhosos, nós vamos ao pó. Quando eu encontro uma pessoa que diz ser crente e é orgulhosa, eu penso assim comigo: ela não conhece a Cristo como deveria, quando ela é orgulhosa. Porque todos que tiveram a visão de Cristo caíram no pó da terra. No pó da terra. Eu sou o pó da terra. Mas ele pôs a mão sobre mim, a mão direita. A gente viu o cuidado pastoral, e eu quero terminar com isso aqui, irmãos, por paciência comigo. Dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive, porque olha a certeza que é Cristo, aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Veja essa visão de Cristo. Irmão, você tem medo da morte? Você tem medo da morte? Eu sei que a morte é por vezes assustadora, eu sei, ainda mais a minha, você que somos fracos. Mas quanto mais de Cristo nós tivermos a contemplação, menos medo da morte nós teremos. Porque Ele é o princípio e o fim. Antes de nós estarmos aqui neste mundo, Ele estava aqui, Ele é o Criador deste mundo. E depois que nós fomos embora, Ele estará aqui ainda e estará conosco para sempre. E de nós cuidará. Não sofreremos mal nenhum, jamais. Porque Ele é o início, o primeiro e o último. Ele esteve vivo, morreu, mas viveu novamente.
pelos séculos dos séculos está vivo e tem as chaves da morte e do inferno. Sabe quando ele desceu ao Hades, quando ele foi sepultado? Quando ele venceu a morte, quando ele ressuscitou ao terceiro dia, ele trouxe a chave da morte com ele, porque ele venceu a morte, agora a morte pertence a ele. E isso é tão importante, era tão importante para os crentes lá na Ásia Menor, porque alguns fiéis estavam morrendo. Algumas famílias tinham os seus queridos arrancados deles para serem executados. E aí Jesus diz: eu tenho a chave da morte. Vocês não precisam temer a morte. A morte foi vencida por mim e a morte está sob o meu poder. É por isso que ele disse a Lázaro lá, quando Lázaro estava no túmulo, depois já há mais de 3 dias, Lázaro, vem para fora. E Jesus abriu as portas da morte e tirou Lázaro de dentro. Porque ele tem poder sobre a morte. Estava lendo um dos comentários de Apocalipse, que é escrito pela Nancy Guthrie, e ela nessa hora fala da filha dela. Ela teve uma filha chamada Hope, Esperança, e a menina nasceu, e já logo no seu nascimento foi diagnosticada com a doença incurável, e que ela teria 6 meses de vida. 6 meses de vida. A Nancy Guthrie até brinca, né? Ela fala: a Hope não tinha esperança nenhuma. E eles então, o casal, levaram-na para casa, mas ela diz no livro: nós não levamos a nossa filha para casa para viver, nós levamos para morrer. Nós a levamos para morrer, e depois de 199 dias ela morreu. Mas Jesus diz: eu tenho as chaves da morte. E Nancy diz que eu verei a minha filha de novo, porque Cristo a levantará dentre os mortos, porque Ele tem as chaves da morte. Morrer com Cristo, morrer com Cristo, viver para Ele, para que morramos com Ele. Ninguém morrerá com Cristo se antes não viver para Ele. Viva para Cristo, para que no dia da sua morte, e você não sabe quando será, você tenha a segurança daquele que é o primeiro e o último, te guardará naquela hora, certamente. Se você crer, basta crer e entregar-se a Ele, Ele te guardará. Que Deus abençoe. Amém, irmãos.